A reflexão sobre a morte é uma das mais antigas e persistentes da história do pensamento humano. Desde a antiguidade, filósofos e pensadores buscaram incessantemente compreender e mitigar o medo inerente à finitude. A máxima epicurista afirmando que quando a morte está presente, eu não estou, e quando eu estou presente, a morte não está, oferece-nos um excelente ponto de partida, bem racional, inclusive, para desmistificar o terror da não existência, ao postular que a morte, sendo a privação de todas as sensações, não pode ser experimentada pelo indivíduo. Contudo, a complexidade da experiência humana revela que o medo da morte transcende a mera ausência de sensação, enraizando-se em dimensões psicológicas profundas, como o apego, saudade antecipada, a própria concepção do eu e aquilo que porventura você vai achar depois da morte. Epicuro, com a sua filosofia materialista do século III a.C., argumentava que a alma, sendo composta de átomos, se dispersa no momento da morte, eliminando aí qualquer possibilidade de consciência pós-morte. Para ele, o medo da morte é um medo irracional, pois não há um sujeito para sofrer ou experimentar a ausência após o fim da vida. A tranquilidade, chamada aí de ataraxia, seria alcançada ao se compreender que a morte não é um mal para quem a experimenta, pois não há quem a experimente. Essa abordagem busca libertar o indivíduo da angústia, permitindo uma vida plena, focada no presente e na busca de prazeres moderados. E por isso eu vos digo, gente, acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações e na morte é justamente a privação das sensações. É notável que, mais de 2.300 anos após os escritos de Epicuro, a neurociência moderna corrobora intuitivamente essa perspectiva. Veja só, pessoal, curiosamente, a ausência de consciência antes do nascimento, ao longo de 13,8 bilhões de anos, que é a idade estimada do universo, não é fonte de sofrimento ou temor algum por pessoa alguma, não que eu tenha visto na minha vida, pois não havia um eu para experimentá-la. E é exatamente por causa disso que a lógica sugere que a não existência após a morte seria igual, neutra e sem dor. E quanto ao apego e à saudade antecipada, que são dimensões psicológicas da finitude humana, como é que a gente se posiciona? Muito embora a lógica epicurista seja poderosa, a experiência humana da morte é intrinsecamente ligada a emoções e vínculos. O medo da morte muitas vezes não é o medo da não existência em si, mas o medo da perda de tudo que se ama e valoriza. As relações, as experiências, os projetos e o próprio sentido da vida. Essa ligação profunda com a existência pode ser compreendida através do conceito do apego, que, embora originário aí da psicologia nas relações interpessoais, estende-se claramente à nossa conexão com a própria vida e suas possibilidades. A saudade antecipada surge como uma manifestação desse aspecto, desse apego. É o luto que se inicia antes da perda efetiva, uma lamentação pelo futuro que não será vivido, pelas experiências que não se concretizarão e pela ausência de entes queridos. Essa dor não é uma dor pelo evento da morte em si, mas pela interrupção do fluxo da vida e pela privação de um futuro desejado. E não se engane, gente, a morte chegará igual para todo mundo, sempre de repente, com a gente ainda cheio de projetos inacabados, de pessoas que gostaríamos de ter visto mais, de ter perdoado, de ter encontrado, ou de ter pedido desculpa, com aquela elegância silenciosa do chamado passamento. A consciência da finitude, nesse sentido, revela o quanto valorizamos a vida e o mundo, transformando o terror em um sinal de que a existência é suficientemente interessante para desejarmos a sua continuidade. E o que dizer do eu como processo e intensificação da vida?
Bom, a forma como concebemos o eu também influencia nossa relação com a morte. A tendência é se enxergar o eu como uma entidade fixa, permanente, cuja perspectiva de ser destruída gera, obviamente, angústia. No entanto, pessoal, se a gente adota uma perspectiva mais fluida, que entendo eu aí como um processo contínuo de matéria e energia, pode-se oferecer um olhar bem diferente. Explico. Somos feitos de aproximadamente 7 octilhões de átomos que se rearranjam constantemente. A morte, nesse contexto específico, não é uma extinção, mas uma redistribuição desses elementos no ciclo da natureza, bem como a física nos diz. Essa visão, que remete à física materialista de Epicuro, sugere que a essência da existência não se perde, mas se transforma. Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma. O cérebro humano, com seus 86 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões sinápticas, é um exemplo notável dessa complexidade e transitoriedade. A vida, em sua brevidade, é um fenômeno raro e precioso. A consciência da finitude nos impele a valorizar cada momento, cada experiência, transformando o cotidiano em algo sagrado. O espanto diante da complexidade e da beleza da existência torna-se a resposta mais adequada à realidade, e a indiferença ou o tédio são vistos como uma falha em prestar atenção à maravilha de estar vivo. O medo da morte, portanto, pode ser interpretado como a prova mais direta de que a vida, em toda a sua improbabilidade, de fato acontece e é incrivelmente significativa. E isso nos remete à perspectiva cósmica da finitude. Reflitam comigo, ao contemplar a vastidão do cosmos, a finitude individual adquire uma dimensão nova. Gente, nós somos compostos dos mesmos elementos forjados em estrelas que morreram há bilhões de anos. O ferro em nosso sangue, por exemplo, foi criado em estrelas com pelo menos 8 vezes a massa do nosso Sol, que colapsaram em menos de um segundo antes de explodir em supernovas, espalhando seus fragmentos a 30 mil quilômetros por segundo pelo universo inteiro. Essa jornada cósmica dos átomos que nos compõe, na verdade nos conecta a uma história muito maior e muito mais antiga e que obviamente foge à nossa compreensão por completo. A sonda Voyager, eu me lembro, lançada em setembro de 1977, nos proporcionou uma imagem icônica da Terra que levou o nome de Pálido Ponto Azul, tirada a pedido de Carl Sagan em fevereiro de 1990, a quase 6 bilhões de quilômetros de distância. Nessa fotografia é interessante que o nosso planeta ocupa menos de 1/10 de um pixel. Uma lembrança ínfima, humilde, eu diria, de nossa escala no universo. Essa perspectiva cósmica não diminui a importância da vida individual, mas a contextualiza dentro de um processo contínuo de criação e transformação. Entender a ciência por trás da formação estrelar ou da química do cheiro da chuva nas plantas e na areia não diminui o mistério da vida, muito ao contrário, oferece um consolo real baseado na continuidade da matéria e na raridade da nossa consciência. A reflexão sobre a morte é um convite à compreensão mais profunda da vida. Sêneca, filósofo romano, escreveu que a morte não faz parte da vida, e sim a vida que faz parte da morte. E a sabedoria epicurista, sobre a qual já falamos, nos oferece uma ferramenta racional para desarmar o medo do desconhecido, enquanto as dimensões psicológicas do apego, da saudade, da nostalgia antecipada revelam a profundidade de nossa conexão com a existência. Melhor dizendo, ao integrar essas perspectivas, podemos transcender o terror da finitude e abraçar a vida com maior intensidade, empatia e, por que não dizer, gratidão sincera. A morte, assim, não é o fim do sentido, mas a demonstração final de que a vida, em sua complexidade e beleza, é um fenômeno extraordinário que merece e precisa ser vivido plenamente.